Então, primeiro, boa noite para todo mundo que está aqui mais uma quinta-feira com a gente, né? Aproveitando esse momento, é sempre bom ter vocês nos acompanhando. E hoje, como uma homenagem, né? Hoje a gente está comemorando o Dia do Pantanal. A gente vai falar um pouquinho sobre esse bioma, né? Já em decorrência de toda essa situação que a gente vem acompanhando, que está conhecendo lá, acontecendo lá, né? Para conhecer um pouquinho mais desse trabalho que está sendo realizado. E imagino que falar do Pantanal como um bioma, né, por si só já é uma palestra inteira se a gente for querer falar dele. Mas só para a gente relembrar, reforçar alguns fatos, né, apesar dele ser o menor bioma em extensão territorial aqui do nosso país, ele, né, é uma das maiores extensões úmidas contínuas do mundo. A gente sabe já da rica biodiversidade, né? Registrados aqui a gente tem mais de 130 espécies de mamíferos, 110 espécies de répteis, 40 espécies de anfíbios, 460 espécies de aves, centenas de peixes, né? Mais contando toda a parte de flora, e apenas 4%, um pouco mais de 4% de todo o Pantanal, né, da parte brasileira, está protegido legalmente por unidades de conservação. Então, a gente já tem aí um desafio muito grande nesse sentido, né? E, infelizmente, a gente vem aí convivendo nos últimos tempos com novos números relacionados aí com uma maior quantidade de focos de incêndio, né, e mais já de 20% de todo esse bioma devastado pelas queimadas. E a gente que trabalha nesse mundo da conservação da vida selvagem fica com um misto de sentimentos, né, de preocupações por toda a situação que está acontecendo. Então, a nossa ideia hoje é esclarecer um pouquinho de como que está essa real situação, né? Lembrando que a ASAB vem fazendo aí uma mobilização, né? Os 11 aquários pelo Pantanal, com palestras de arrecadação, com mobilização de entidades e organizações para doação de materiais. E para vocês entenderem um pouquinho melhor como está a situação, esses grupos que estão trabalhando, atendendo a fauna silvestre. Hoje a gente está aqui com a Fabi e com a Ana, que estiveram, né, lá no Pantanal trabalhando nesse atendimento. Então, primeiro, claro, vou pedir para elas se apresentarem e já nos contar qual que foi a motivação delas terem ido, né, até o Pantanal, o que as levou a estar lá nesse momento e atuar, realizar esse trabalho junto com eles. Então, Ana, se você quiser começar, e depois a Fabi conversa com a gente. Certinho. Então, boa noite a todos, né? Agradecer a Thaís por essa ideia, né? Porque quando ela trouxe essa ideia para a gente, né, Fabi, assim, a gente falou, nossa, com certeza, né? Toda essa mobilização que está sendo feita pela associação, não apenas pela associação, né, mas por várias instituições em prol dos animais do Pantanal, e nada mais justo com a sociedade que está contribuindo e com as instituições que estão contribuindo. A gente está aqui para conversar um pouquinho com vocês, esclarecer dúvidas e estar contando um pouco dessa trajetória, né? Então, meu nome é Ana Raquel, eu sou zootecnista e hoje eu estou como diretora de conservação da ASAB. Então, junto com a Thaís aí no desafio, né? Junto com toda a diretoria, junto com todos os keepers, estabelecendo os programas de conservação. Então, como é que eu cheguei no Pantanal, né? A minha trajetória profissional, eu passei por algumas instituições ao longo da vida, eu falo que eu sou realmente privilegiada, eu me sinto assim, né? Por ter passado por várias instituições e ter tido a oportunidade de ver diversos lados, né? Da conservação da fauna. Então, em uma dessas da minha trajetória, eu passei pelo IBAMA. Eu fiquei lá durante 7 anos, e principalmente na área de centros de reabilitação, né, de resgate de fauna e de zoológicos também. Então, por esse motivo, né, eu fui convidada para estar integrando uma equipe, para ir para lá e ajudar, principalmente nessa parte da alimentação, né, da nutrição dos animais, que é a minha área base, foi por onde eu comecei. Então, eles me convidaram, eu fiquei lá 16 dias, né? Então, tive a oportunidade durante esse período. Tive a grata surpresa de chegar lá e encontrar a Fabi, né? Então, assim, foi logo no primeiro dia, já encontrei a Fabi, a gente não sabia, né, que nós íamos nos encontrar. A Fabi já estava lá já há 15 dias, né, Fabi? Então, a gente teve a oportunidade de conversar um pouquinho antes, né, de eu entender o trabalho também que estava sendo desenvolvido.
Então, foi uma coisa muito gratificante a oportunidade de ajudar, mas também, né, foi um choque muito grande de realidade. Então, é isso, a gente vai ter a oportunidade de conversar daqui a pouco, né? Então, foi assim que eu cheguei lá no Pantanal. Fabi, é com você. Obrigada, Ana. Obrigada, Thaís, também, a vocês, né, a Zabi, por ter feito o convite. E foi isso que a Ana falou. Quando a Thaís falou, ela falou, vocês topam fazer? Eu falei, topa. Aí depois eu até mandei uma mensagem para a Ana e falei, eu topei, você também vai topar. Mas não podia ser diferente, realmente, porque tudo que a gente viveu no Pantanal foi tudo muito intenso, é tudo muito dinâmico, né? E, bom, sou a Fabiana, né? Boa noite para apresentar. Para quem não me conhece, sou bióloga, minha formação, e eu trabalho no Aquário de São Paulo. E aí, como é que eu fui parar no Pantanal? Eu estava já há um bom tempo já conversando com a Karen Ramos, que era até então a médica veterinária responsável pelo PAES, que é o Posto de Atendimento Emergencial a Animais Silvestres, que foi criado exatamente para atender essa demanda dos animais que foram vítimas, né, que estão sendo vítimas de toda a queimada. E aí, nessa conversa que eu já estava com ela tendo há algum tempo, sobre alguns animais, principalmente ali sobre lontras e ariranhas, aconteceu, né, que ela estava recebendo alguns animais e ela sabe, né, que eu já trabalho com manejo de animais sob cuidados aí humanos, e a gente começou a conversar. E aí, até que dado um momento, houve-se o convite, né, Fabi, você topa vir para cá, né? Eu conversei com o meu diretor topou e falou, não, se ela está realmente precisando dessa ajuda e se estão precisando de alguém, pode ir. E foi assim que eu acabei indo parar lá no Pantanal, foi através exatamente do convite dela, porque tinha essa deficiência dos animais que estavam ali internados nessa parte do manejo, né, do manejo em cativeiro, e também pela parte ali da alimentação, como a Ana já começou a falar. E aí foi isso, eu fui para ficar, a princípio eram 7, 10 dias, de 10 dias virou 15 dias, de 15 dias virou 30 dias no Pantanal. E é isso, foi exatamente de um convite e de uma necessidade que estava tendo. E aproveito, né, antes de fazer aqui minha próxima pergunta, para parabenizar, né, todas essas instituições que estão entendendo essa necessidade, assim como você teve essa liberação, esse apoio para poder estar lá naquele momento, que é muito importante realmente essa união, né, por todo esse trabalho que está sendo preciso ser realizado. E é justamente isso que eu vou perguntar, né, qual que é esse trabalho que está sendo realizado? Qual que é a rotina que você tem lá? Claro, a gente não pode dizer uma rotina no sentido de que você sabe exatamente o horário que você vai chegar, que vai sair, quem que você vai atender, o que que você vai fazer, porque a situação toda é muito imprevisível, né? Mas qual que era a organização de todo o grupo de voluntários que estava lá? Qual que era a responsabilidade de cada grupo? Se havia algum tipo de revezamento nas atividades? Como que vocês estavam trabalhando nesse sentido? Bom, para isso a gente tinha realmente toda essa organização. E, Ana, quer falar antes de eu compartilhar? Não, pode falar, pode falar. Tinha toda essa parte, como você falou, de organização dos grupos. E aí a gente montou uma pequena apresentação, eu vou compartilhar ela aqui, e aí a gente vai explicando essa sua pergunta ao longo da apresentação, tá? Um pouquinho. Aí. Então, Pantanal a gente sabe, né, que é a maior planície alagada do mundo. Só que os trabalhos que tanto eu quanto a Ana nós desenvolvemos foi na parte do Pantanal, na região norte, mais especificamente ali na Transpantaneira. E aí, para o pessoal entender o que é a Transpantaneira, ela é uma rodovia, né, que corta essa parte do Pantanal Norte. E, para todo mundo também, aqui é uma foto aérea do PAES, que é o Posto de Atendimento Emergencial de Animais Silvestres, que agora há pouco eu citei. E aí,
para vocês entenderem, toda a Transpantaneira, ao lado dela, ela tem a distribuição entre pousadas, entre fazendas, entre áreas livres, e também da parte ali de conservação, né? Conservação, quero dizer, Ih, me fugiu a palavra, gente, desculpa. Gente, vocês estão escutando um barulhinho? Que o meu computador, ele tá dando um sinal de alerta. Não, né? Não, tá Não. tranquilo. Então, essa parte de conservação que eu quero dizer de áreas preservadas dentro ali da Transpantaneira. E aqui, a Transpantaneira, essa parte do Pantanal Norte, ela fica no município de Poconé. E aqui é só um mapa para vocês visualizarem, ele não está atualizado, tá? Só que toda essa área em vermelha é as partes da queimada. Então, só aqui pelo mapa, acho que vocês já conseguem, né, ter uma noção do quanto realmente queimou e de quanto foi impactante. E aí me perguntam, Fabi, o fogo era real? O fogo realmente acontecia? E é isso. Eu coloquei essas duas fotos para quê? Para mostrar que realmente era um ambiente que estava totalmente seco. Lembrando que o Pantanal agora ele está passando pela maior pela maior seca dos últimos 47 anos, o que consequentemente também torna-se as maiores queimadas também dos últimos anos. E aqui, essa foto do lado de cá, foi um momento... o Pantanal, ele te traz uma alegria e uma tristeza no mesmo minuto. Né? É muito dinâmico e é muito intenso. E aqui, nessa foto, a gente estava muito feliz porque tinha acontecido a primeira chuva. Mas a gente estava voltando, né? A equipe estava voltando para a base e a gente se deparou com essa situação, que um fio do poste tinha sido atingido por um raio, esse raio caiu e começou ali novamente um princípio de incêndio. Então, como a gente estava numa parte que estava tudo muito seco, então tudo virava realmente fagulha, tudo virava fogo e virava brasa, e o fogo realmente de proporções grandes, de você olhar, ele está pequeno, de repente você olhava, ele já estava crescendo, você olhar para o lado e ele já está ali do outro lado, você olhar, porque ele realmente ia ganhando essa proporção muito grande, né? Aí aqui é um vídeo para ilustrar para vocês. E o interessante nesse vídeo, assim, que mais me chamou a atenção, foi a mata em pé queimada, né? Então, a forma como o fogo chegou, e em algumas áreas, assim, a gente realmente via tudo no chão, né? Não via nada, só o queimado. Mas nesse ponto, dava aquela sensação de mata morta mesmo, né? Daquela mata que não tem mais vida, que só tem mesmo os galhos em pé, né? Então, isso foi uma das cenas que mais me chocou, né? Porque justamente atingiu e acabou comida, continuou, pode até ter continuado algum tipo de abrigo, mas totalmente sem vida, né? E é isso que a Ana falou. Era a gente chegar nos lugares e olhar e ver um cenário totalmente de desastre, de desolação, de sem vida e uma floresta silenciosa. Isso foi por diversas vezes. E aí, infelizmente, não é uma das perguntas, né, que já me falaram, você esperava chegar lá e encontrar o que era? Na realidade, não. É a expectativa versus a realidade. Infelizmente, foi uma realidade triste. E confesso que quando eu fui, meu pensamento estava realmente nos animais silvestres. Mas chegar lá e se deparar com gado, por exemplo, gado queimado, ou na seca também, ou cenas como essa, realmente foi impactante, e aí ali foi realmente um tapa na cara de que eram coisas, assim, extremamente, em proporções gigantescas, entendeu? Ana, pode falar, porque senão vou começar a chorar. Todo mundo sabe que eu sou meio chorosa, né? Então... Na verdade, eu costumo falar que se eu fosse ao Pantanal vivenciar essa situação há 20 anos, né, há 25 anos, quando eu comecei a carreira, talvez eu não tivesse suportado,
né? Porque realmente, assim, não que a gente fique insensível à situação, isso daí não é uma insensibilidade, né? Mas você vai criando cascas e vai lidando com a situação para depois você sentir a situação, né? Como a Fabi está sentindo agora, como a gente sente assim que você chega e lembra, e fica com a memória, né, de tudo aquilo que a gente viveu. Mas uma das coisas mais interessantes que a gente vê, assim, oportunidades, né, eu estive falando para uma turma de zootecnistas sobre o que aconteceu com o Pantanal, né, e a gente teve a oportunidade de abordar isso também, né, a responsabilidade dos proprietários em relação aos animais, que a gente viu que, né, nula, porque eles estavam morrendo de fome, eles estavam morrendo de sede, e nós, na zootecnia, conhecemos muito bem as alternativas para isso, né, em termos de alimentação nesse período, em termos de, sim, ia gastar mais, mas são vidas, né, que estavam lá, e são vidas que são responsáveis por suprir a fome da população. Então, era o mínimo que a gente esperava, que esses animais fossem melhores tratados, né? Então, foi uma oportunidade também que a gente encontrou de conversar com os profissionais, os futuros profissionais, né, que vão trabalhar nessa linha de frente da produção animal, né, sobre o que estava acontecendo. E imagens como essa todo o tempo, né? Não só de aves, mas peixes, muitos peixes, né? Muitos répteis. Então, você vê um animal mumificado, né? E o que assim, me chamou mais a atenção foi alguns relatos, né, que a gente teve em relação à sensibilidade da população em si também, né, que a gente vai falar um pouquinho mais para frente. Mas pode continuar, Fabi. Mas é exatamente isso que a Ana está falando agora. Você ter o relato da população e você chegar em locais e ver realmente os animais mortos. E não o animal morto somente pela queimada, de você conseguir e ver animal que estava morrendo de fome, animal que estava ali estava, não, está ainda, né? Que está morrendo ainda de fome, que está morrendo de sede, da gente fazer o mapeamento e monitoramento de novas áreas e botar o pé e olhar em volta e ser realmente um cemitério a céu aberto. Me perguntam, a mídia realmente está mostrando tudo? E eu falo, a mídia, infelizmente, quando você está assistindo ali um jornal, quando você está lendo uma notícia, ela não vai te dar aquela sensação de realmente de você chegar e olhar com seus próprios olhos. Era lugares, a Ana está aqui que não me deixa mentir, eu acho que outras pessoas que acompanharam a gente que estão trabalhando lá também, de você chegar e sentir o cheiro de carniça ou de animal queimado, ou de tudo, entendeu? Porque era realmente muito impactante da gente chegar no local, ver esse silêncio e deparar com cenas como essa. No caso desse tamanduá, que foi morto queimado, ou, bom, como a Ana falou, de répteis, mamíferos, os mais diversos, ave também, enfim, e tudo aquilo, né? O animal que tinha sobrevivido ao fogo, agora ele começa a enfrentar a falta de recurso, migrar para outras regiões que onde ainda possa ter, onde ele tem, né, na memória daquele vai, e chegar lá e se deparar que não sobrou e não tem nada. E aí, falando agora um pouco, não do cenário, mas sim do trabalho de atuação das equipes. Então, como é que funcionava? Geralmente, o planejamento, ele acontecia na noite anterior. Na noite anterior, reunia-se e conversava. Olha, foi avistado no lugar tal, e aí passavam-se a coordenada, como está aqui, porque as fotos elas eram tiradas com a coordenada, então se alguém avistava algum animal debilitado ou machucado, se aquela equipe que estava a campo, que viu o animal, conseguia já fazer alguma intervenção, já fazia, ou se não conseguia, passava-se para a equipe no dia seguinte, que era o monitoramento
que era o monitoramento e a busca ativa aí dos animais. E como é que funcionava? Todo mundo se reunia, falava, ó, tem que ir para amanhã fazer a busca de um tamanduá, de uma anta, de uma capivara, ou se não, ó, tal e tal ponto ainda não foi mapeado, ainda não sabemos como é que está, vai essa equipe para lá. Outra parte também que era dividida, a busca de animais, o monitoramento e também o abastecimento da alimentação, que é de alimentação de ponto e água. Então, sabia-se que naquela região já tinha se pego fogo, que ali estava deficiente, e é uma equipe para lá com água e comida para abastecer aquela região. E também a outra parte, desculpa, gente, monitoramento, mapeamento, o ponto de alimentação e também a busca de animais. Quer complementar, Ana? Então, era basicamente, esse início ele foi muito difícil, né? Então, os pontos de alimentação eram sempre muito próximos, né? Porque a gente não tinha condições, as equipes não tinham condições ainda de ir muito longe. Isso só foi possível depois que começaram a mobilizar helicóptero, né? Onde você consegue chegar, porque muitas áreas lá o carro não chegava, simplesmente. Então, havia uma dificuldade mesmo do deslocamento, tinha uma dependência também, eram propriedades privadas, né? Como foi dito, a gente tem menos de 5% do Pantanal protegido por unidades de conservação, então tem essa dependência muito grande dos proprietários, de você ter uma relação, né, onde você possa entrar, onde você possa atender, né, então tinha, claro, essas dificuldades que com certeza existem e estão lá até agora, mas dentro do cenário, né, conseguiu muita coisa em termos de contatos, em termos de suporte, né, de entrada, de acessos, então foi algo realmente que foi mostrado pela união mesmo das pessoas, né? Esse vídeo mesmo que vai passar agora são 2 cervos. Nossa, a gente viu muito cervo do Pantanal, né? E em regiões assim que a gente não estava muito habituado a ver, que é em beira de estrada, procurando por aquela pastagem nascida, né? Logo nas primeiras chuvas a gente vê realmente rapidamente a recuperação de algumas áreas, né, principalmente de gramíneas. Então, a gente começou a visualizar os animais muito próximo, né, o que dava também outro perigo para eles, coitados, estavam muito próximos a estradas, né, ficavam muito suscetíveis à parte de atropelamento. Graças a Deus a gente não viu nenhum, pelo menos no período que eu estava lá, né, atropelado, mas era muito comum a gente começar a ver as espécies muito próximas, né. Então, essa cena também chocou bastante a gente, né, num coricho que eles chamam, e ver esse grupo de lontras sobrevivendo no meio de uma lama, né, basicamente. Então, tinha esse suporte de água, né, Fabi, que fazia com que aumentasse pelo menos o fluxo de água, o volume de água em alguns corichos, que possibilitava esses animais de ficar num ambiente um pouco melhor, né? Mas a cena ainda, né, chamava muita atenção por conta da lama que você tinha ali, e elas ainda conseguindo comida, né? Conseguindo ainda algum tipo de recurso para se manter, né? E além disso, como a Ana falou, no caso dessas lontras aqui, você vê que realmente tinha um número de animais disputando e vivendo ali em um espaço muito curto. Essa região mesmo, onde esse vídeo aqui foi gravado, foi realizado um sobrevoo, o Vinícius realizou ali o sobrevoo, e viu-se que a quilômetros, tanto para um lado quanto para o outro, não tinha água e não tinha recurso. E os animais estavam concentrados ali. E aí, essa foi uma das águas que foi realizada. A Fabi travou Uma análise, né, da água de esgoto. Oi? Uhum.
E Não, ela é estava de porque você esgoto. travou para mim, mas talvez não tenha travado para as pessoas, só para mim mesmo. Tá. Então, e essa água, ela estava esgoto total. E aí teve todo esse trabalho de reabastecer esse coricho, está tendo, na realidade, até agora, as equipes ainda estão realizando esse trabalho de reabastecimento. E aí era isso, quando a gente avistava algum animal, nós olhávamos, verificávamos se eles não estavam machucados, se estava, como é que estava o score dele, como é que estava o ambiente que ele estava, se estava um ambiente que ainda estava degradado ou não estava degradado, qual o grau de intensidade de recurso que as equipes iriam fazer naquele local. E aí, como é que se fazia, né? Existia a doação de vários alimentos, tanto da parte de leite, que é ali dos filhotes que foram resgatados, de ração, e o suprimento e o abastecimento mesmo do alimento em si, né? Da laranja que tá aparecendo aí, da melancia, de banana, de algumas frutas, abóbora, cenoura, de tudo isso. E como é que era o trabalho? Chegava-se o abastecimento 3 vezes na semana no posto, e aí saía as equipes. E as equipes, elas saíam com as missões, ou com o abastecimento dos corichos e da parte aqui dos coxos artificiais de água, ou de pequenas baías e de pequenos lagos. Só para esclarecer, a gente está falando bastante coricho, só que para vocês entenderem o que é o coricho, é como se fosse o aguapé e enche. Tem a sua época de seca, que acontece todo ano. Quando seca, formam-se essas pequenas baías, esses pequenos bolsões de água que são interligados pelos braços do rio, esse braço do rio, que são corichos grandes, ou corichos menores que se formam em pequenas regiões que não têm uma ligação com a água que eu quero dizer, com o rio. Então, como a seca estava muito grande e teve a queimada, essa interligação ela deixou de existir e esses corichos que antes tinha água no cenário normal estava totalmente seco, não tinha água. Então, só para exemplificar, quando a gente fala o abastecimento do coricho, era exatamente isso aqui, de levar caminhão-pipa onde o caminhão ou o carro chegava, ou colocar esses coxos artificiais para abastecimento de água. E aí também tinha todo o trabalho da equipe, que era levar esses alimentos e colocar e distribuir nos pontos estratégicos. E aí foram 2 momentos que eu pude acompanhar. No primeiro momento, quando eu cheguei, tinha-se esse trabalho de colocar os alimentos somente na transpantaneira. E aí foi junto até com o pessoal do IBAMA e com as outras pessoas que estavam na base do quê? De pessoal, vamos parar de colocar os alimentos na transpantaneira, porque isso está atraindo os animais para a transpantaneira e está atraindo, e o índice e o número de animais atropelados acabou aumentando mais. Por quê? Estava tendo esse atrativo. E aí começamos esse trabalho de espinha de peixe, que é começar a entrar cada vez mais dentro. E aí, pessoal, era quando o entrar é realmente entrar de 30 quilômetros para dentro. E todo transpantaneira e de um local, a gente está falando de rodar uma média aí de 200 a 300 quilômetros entre a estrada de terra, no carro ali que sacou. Então, aí essa equipe e aquela equipe embora fazendo todo esse trajeto. Então, por isso que tinha essa dificuldade, teve esse primeiro trabalho na transpantaneira e fazer a espinha de peixe. E aí foi quando a Ana chegou, que realmente esse trabalho da espinha de peixe, que é um trabalho que eu já estava realizando, de ver qual era o consumo dos animais, quais itens consumiam, em qual região, tentar identificar ali. Aí chegou a Ana, alquimista, na minha vida e na vida do Paes, e aí a gente conseguiu juntas mudar toda essa configuração, entendeu? Da oferta dos alimentos, onde oferecer, forma que oferecer, que itens podiam ir ou não. Pode falar. Exato. Então, a gente
com base até, né, a gente não tem uma experiência semelhante, pelo menos eu nunca tive uma experiência semelhante a essa, então foi realmente um primeiro contato com uma situação de crise tão grande, né? Então a gente tinha uma preocupação muito grande, não apenas com as espécies de borda, mas mais generalistas, a gente tinha uma preocupação com as espécies mais seletivas, aquelas, né, que ficam no interior mesmo da mata, então o trabalho, por mais difícil que fosse chegar nesses pontos mais longe, a gente precisava entender o que estava acontecendo, né? E mesmo essas áreas que elas estão teoricamente mais protegidas, porque não foram atingidas pelo fogo, a gente espera que essas espécies elas migrem para essas áreas mais protegidas, que esses indivíduos, né, que sobreviveram a esse fogo, que eles migrem para essas áreas mais protegidas. E ali já vivia um grupo, então você vai ter competição pelos recursos, a gente não sabia até quando esses recursos seriam suficientes. Então, não é só o fogo, né? A gente fica pensando, o fogo é o problema. Não é o fogo em si, mas a consequência dele, né? A fome que vem depois, a competição entre esses indivíduos depois pelo recurso. Então, quem vai ficar? Quem vai ficar vai ser o mais forte, o mais generalista, o mais... E a tendência é sempre aqueles que são mais seletivos, mais sensíveis, de ter um declínio maior, né? Então, essa era a nossa preocupação, em chegar nessas áreas e conseguir realmente ter essa resposta. E foi quando a gente teve a oportunidade não apenas de levar a comida, de verificar, mas também de monitorar por meio de algumas câmeras trap, que assim, é um pontinho no nada, né? Assim, é muito pouco perto daquilo, da devastação que vocês viram, mas que poderia dar algum tipo de resposta para a gente em termos de quais são as espécies que estão chegando mais nas servas, né, na suplementação, se o que a gente está fornecendo tá legal, eles estão aceitando, ou a gente precisa mudar algum item. A gente começou a testar rações, né, que seriam produtos secos, mais nutritivos, que durariam mais tempo. Então, a gente começou a adotar algumas estratégias diferentes para não como uma forma de estamos testando, ou estamos simplesmente, né, fazendo, querendo resposta. A gente queria a situação, a gente queria realmente tá contribuindo, né, para a sobrevivência desses indivíduos que já passaram pelo problema da crise, né, que agora estavam enfrentando uma segunda onda de crise que não tinha uma relação direta com o fogo, mas com a consequência do fogo naquele ambiente, né? Então... E aí... Pode falar. Isso, para vocês verem. Aqui, esse local onde a gente colocava, foi um dos pontos, por exemplo, que a gente colocou por 3 dias e ver essa cena de totalmente o alimento havia se consumir. Seu áudio está falhando, Fabi. Então não é só para mim, né? Que eu estava achando que estava só para mim. Ela está ficando metálica e de repente trava. Entendi. Então, ela estava mostrando justamente essa parte as escolhas, né, da área, como a gente escolhia próximo de água. Então, a gente tinha um cuidado de fazer varrer mesmo, né, passar a vassoura na areia para a gente conseguir ver as pegadas depois, para a gente ter uma noção do... Ela voltou? Voltei. Então, a gente estava falando dos cuidados, né? Da gente conseguir ver os rastros, da gente fazer a limpeza da área, para justamente a gente conseguir ver quem é que estava passando por ali, né? E com as câmeras trap, então, esse trabalho melhorou ainda mais, porque aí a gente conseguiu realmente ver, né, quais eram as espécies que estavam chegando. Tinha umas áreas que a gente só chegava e eles já estavam até próximos, né? Porque já eram áreas que estavam
sendo abastecidas, então eles já ficavam, já havia uma certa dependência de algumas áreas, né? E aí, antes da gente continuar falando um pouco mais desse trabalho, era esse trabalho que é desenvolvido, que é o resgate, mas que que é o que eu estava explicando, quando a gente encontrava algum animal ou alguém dava o alerta, e esse alerta podia ser por um vizinho, por alguém, por algum morador ou por alguém de outra equipe. E aí a gente olhava e fazia a condição, né? A condição, a saúde do animal, a área, como eu já havia falado, e o estado clínico. E aqui, por exemplo, é uma anta que ela estava, e aqui é o casco, é a foto do casco dela. Na realidade, ela perdeu um casco pela queimada. E aí é uma das coisas que o pessoal não acaba entendendo. Ah, mas os animais são atingidos somente pelo fogo e pela chama. E aí tinha uma outra coisa que acontecia, que era isso aqui, que era o fogo de tufa. Que é muitos animais, por exemplo, um cervo ou uma anta, é o animal que ele vai passando. E aí o fogo de turfa, ele vai queimando o solo. Pensa, temos a floresta queimou em cima, só que embaixo tem as raízes, tem muita matéria orgânica. O fogo ele acaba infiltrando e aí ele vai queimando por baixo. Se vocês separarem, a fumaça tá saindo, né? Porque ele vai queimando por baixo. Então esse animal, ele começa a caminhar nesse solo quente e ele não percebe que está quente o suficiente para queimar o pé dele. E aí são os animais que hoje está chegando, porque o fogo passa e de repente vem esse fogo de turfa e de repente, o fogo já passou nessa região, mas de repente ele aumentou de novo. Ele aumentou porque ele ganhou a intensidade desse fogo subterrâneo. E os animais eles são acometidos por esse fogo subterrâneo de acabar perdendo o casco. E era um calor muito, muito grande. A gente chegou, eu, na realidade, quando estive lá, a gente passou pela onda de calor, né? Que foram um calor que era de 46, 48 graus, com sensação térmica de 51. Então, você chegar numa região dessa, que o fogo tinha passado há poucos dias, e quando você estava ali e você sentir o fogo queimando, tanto é que esse dia eu estava com outra veterinária, que era com a Mariana, a gente tinha visto um rastro de capivara nessa região, a gente estava procurando. De repente começou a vir um calor. Aí uma olhou para a outra e lembrou de uma outra veterinária, que é a Carol, que ela havia perdido o solado da bota dela por causa de um fogo desse, porque ela entrou para fazer o monitoramento, foi andando, de repente, derreteu e queimou. E aí eu e a Mari olhamos para o outro, nossa, a gente vai perder a nossa bota. E aí a gente saiu dali porque era realmente um calor, um calor muito grande. E aí é feito o atendimento dos animais lá no posto, ou alguns animais, eles eram encaminhados para o FMT e outros animais ficavam ali no posto. E no posto tinha todo esse atendimento da reabilitação desses animais até serem encaminhados ali para a soltura, né? E aí foi uma das coisas que quando eu estava lá na minha antes da Ana, eu já fazia essa parte do manejo ali dos animais, da dieta, conversando e falando com as meninas que estavam ali no apoio também no atendimento e no manejo dos animais que estavam internados. E aí, quando a Ana chegou, a gente começou todo esse trabalho ela conseguiu botar no papel coisas que eu falava e coisas que ela, né, como uma parte da zootecnia, falava, e aí houve realmente essa integração, porque eu era, naquele momento, quando eu cheguei, éramos em 2 biólogas, depois a outra bióloga foi para uma outra base e eu continuei lá. Então, eu era a única bióloga, e aí chegou a Ana, zootecnista, e aí a gente conseguiu fortalecer que é toda essa parte do trabalho das alimentações que a gente já estava falando. E aí eram animais como a anta, por exemplo. E aí, o que dá para esse animal? Porque era o nosso desafio. Eram animais que eram de vida livre, estão naquela condição momentânea, e o que fornecer de alimento, como fornecer, de que forma vai oferecer, como eles vão aceitar. E era aquela coisa, desde a ambientação do recinto, a uma forma de oferecimento e tudo. E aí, quando a Ana chegou, olha que lindo o resultado.
A gente tinha alguns desafios, né? Porque não era uma situação estável, não eram animais que iam ficar em algum lugar durante muito tempo, às vezes eles eram soltos muito rápido, outros ficavam lá mais tempo por conta das queimaduras, então a gente tinha que tornar prático, né? Era uma coisa que tinha que ser bastante dinâmica, tinha que trabalhar em proporções para que eles pudessem aumentar a proporção mesmo depois de eu ter ido embora, então tinha alguns desafios nesse sentido, né? De realmente a gente tornar a dieta bem didática, bem prática, para que quem estivesse lá, como, claro, são voluntários, e os voluntários, eles revezam, né? Não tem uma equipe fixa. Agora até tem, né? Algumas pessoas mais fixas, mas a rotatividade, ela é grande para voltar aos seus afazeres, enfim. Né? Então, aqui é um exemplo do que a gente precisou fazer com as antas, que sem dúvida nenhuma, né? Hoje mesmo a gente já recebeu, eu participo de um grupo exclusivo de antas, e hoje mesmo a gente já recebeu mais um resgate, que o Paes, né, recebeu, acabaram de resgatar um filhote. Então, as antas realmente estão sentindo demais e está sendo um grande problema, porque é um animal grande, pesado, né? Então, com as patas queimadas, a fisiologia digestiva muito semelhante a um equino, então não dá para ficar o tempo inteiro deitado, é um animal herbívoro, né? Então, não dá para dar qualquer coisa, a gente não pode colocar simplesmente uma ração com fruta que você comete um animal de cólica, não é um animal que aceite feno, né, assim, com facilidade, porque é animal de vida livre. Então, a gente tinha alguns desafios, inclusive de, né, fazer um levantamento do que esses animais comem na natureza. Então, a Patrícia Médici, junto com a veterinária de um projeto de campo, eu esqueci o nome dela agora, mas eu queria ter lembrado. Ela fez todo esse trabalho, fez um levantamento de tudo que as antas comem, né? A gente disponibilizou justamente para que desse esse suporte. Então, além do trabalho com os animais, né? Todos os dias, essa equipe estava indo a campo para poder buscar essas plantas para alimentar as antas, né? Então, foi e só assim que a gente conseguiu realmente dar uma estabilizada nessa dieta. E aí voltando para o monitoramento que a gente realizou com as câmeras traps, que é uma área que a gente fez a instalação da câmera trap, colocava a alimentação, e aí eu e a Ana, a gente desenvolveu esses comedouros, esses coxos, onde a gente colocava, fez a instalação nas árvores, no alto. É que essa foto aqui, acho que só tem tem outras fotos que a gente colocava tanto a alimentação na parte da terra, né, quanto a alimentação aérea também. E aí aqui desse comedouro, teve até que caiu uma ração aqui, quando a gente foi buscar para fazer a retirada da câmera, a gente encontrou que eles comeram até cavar o chão, que foram esses dois rapazinhos aqui, ó. São dois cachorros do mato, que conforme eles bateram no comedor, acabou caindo e eles comeram até cavar. E aí foi que a gente viu, porque a gente estava fazendo bem, praticamente, entre aspas, ao invisível, né? A gente não via os animais. A gente olhava os rastros, olhava fezes. Quando a gente chegava no local, a gente sentia o cheiro, sabia que eles estavam ali. Com a instalação das câmeras, foi possível realmente a gente olhar e ver, olha, são esses os animais que a gente está conseguindo atingir. São realmente, e que fez fazer a diferença que sair da Transpantaneira e ir para dentro da Transpantaneira, a gente estava não só atingindo as espécies de borda, mas espécies de anteriores também, de ver que todos os invertebrados, como abelhas, por exemplo, estavam fazendo também o consumo desse alimento, que faz ali o suporte e a sustentação da cadeia, né? Aqui é outra foto, com coati com filhote. Aqui, ó, não sei se vocês conseguem enxergar, mas é uma arara aqui, e olha o score dela, quanto que esse animal tá magro. E você vê, essa sequência de fotos, ela é bem impactante, assim, porque você vê que ela vai com muita fome mesmo para comer o alimento,
e o animal fazer o reconhecimento de que aquilo é um alimento que está dando suporte e vida. E aí, aproveitando, quando estava queimando, houve-se a colocada dos alimentos em pontos estratégicos para que aqueles animais que estavam ali sobrevivendo ao fogo usasse de energia daquele alimento que estava ali. E aí o fogo passou e ficou esses animais que precisavam ainda do recurso e você colocar ali o alimento e ver que aquele animal realmente está reconhecendo e vê aquilo como alimento que realmente ele precisa. Falando? Então, pode ir, é isso mesmo, pode passar o próximo. E Aqui. eu acho que até foi naquele ponto que os animais, a gente viu uma trilha, né? Como se fosse um monte de animais assim indo no caminho, né, em direção. Eles já tinham sentido o cheiro e já estavam em caminho. A gente estava doido para ver as imagens da câmera e a gente viu, né? A gente estava fornecendo não apenas a ração de cachorro, mas também a ração equina e legumes. E então a gente estava ali tentando realmente fornecer um alimento variado, né, que pudesse atingir não apenas as espécies de chão, mas também as espécies de topo, né, então aves, primatas, então, que pudessem estar se beneficiando desses alimentos também em cima das árvores. E aí, aqui é o resultado do alimento mordido, né, a manga totalmente consumida. E aí, foi desse trabalho que a gente realizou com as câmeras traps que teve essa segunda ou terceira etapa, já nem sei. Pode te falar, Ana. Essa foi uma primeira sugestão, né, que isso daí foi confrontado com o que as equipes de terra já tinham feito, né? Então, durante todo esse período, tudo isso que a Fabi está contando, né, eles foram identificando, então esse lado esquerdo, por exemplo, da Transpantaneira, não foram áreas escolhidas, né, justamente porque ainda tinha recurso, ou que eles já tinham tentado e não foram áreas que foram, né, escolhidas naquele momento como áreas prioritárias. Então, a gente foi concentrando em alguns outros pontos, considerando o avistamento de animais, a presença de água, né, animais mortos. Então, só que esses pontos o carro não chegava, né? Às vezes aparece até próximo, mas não era. Então, são pontos bastante distantes, então só helicóptero. Então a gente esperou o helicóptero chegar, né? O IBAMA enviou um helicóptero e aí começou um outro nível de prospecção, né? E uma das preocupações da gente era justamente o que a gente ia achar, né? A gente não sabia se a gente chegasse, se essa teoria da gente chegar, né, mais no interior das matas, se a gente ia encontrar ou privilegiar outras espécies. Então, se elas estariam habituadas ou não àquele tipo de alimento, o tempo que elas levariam para entender que ali tem um ponto de alimentação. Então, assim, era um monte de ponto de interrogação que nós tínhamos, né? A equipe continua lá com o helicóptero fazendo isso, e a gente analisando as imagens das câmeras, vendo realmente o que deu certo e o que não deu certo, né, para que isso sirva, né? Eu acho que essa história toda, né, tudo aquilo que a gente está vivenciando e tudo aquilo que a gente está fazendo, vai com certeza dar uma resposta e vai servir para outras áreas e outros momentos, porque é fato que nós estamos enfrentando isso com, né, uma rapidez muito grande. Há 3 anos a gente estava enfrentando isso aqui no Cerrado, né? Então, de uma forma muito devastadora, agora Amazônia há pouco tempo, agora Pantanal. Então, são eventos que precisam realmente que a gente esteja mais preparado, né? Então, acho que o grande objetivo, né, é esse, a gente ter algumas respostas que possam subsidiar, por exemplo, guias como esse, né, que acabaram que estão sendo divulgados agora, né, justamente para auxiliar as equipes. E, claro que isso está longe de ser um produto final, isso é um produto em construção, né,
mas que hoje está ajudando, né? A como você oferece, o que você não deve usar. Então, a gente pegou alguns guias internacionais de desastre, a gente fez adaptações para a nossa realidade, né? De acordo com aquilo que a gente já tinha testado. Então, a gente acredita que são ferramentas que a gente pode disponibilizar, que pode ajudar, né, na tomada de decisão pelos grupos de voluntários, pelo governo, por quem realmente estiver à frente dessa iniciativa, né? Então, eu achei, assim, que ficou um produto bem bacana, bem simples, né? E que, com certeza, vai trazer algum benefício, né? Em prol do suprimento aí desses animais atingidos pelo fogo. Posso fazer uma pergunta agora? Pera, deixa eu só colocar isso aqui, calma. E aqui é um vídeo, ele não é longo, mas teve algumas situações, escolhi alguns animais mortos, uma primeira equipe fez a remoção dos animais, e aí depois nós fomos para fazer o abastecimento desse lixo, teve até o arraste de outro animal morto. Mas eu coloquei ele para a gente ver realmente o quanto que ele é pequeno, quanto que ele não, quanto que nós somos pequenos, né? Aqui foi um sobrevoo que o Vinícius fez com drone, e aí mostra realmente o quanto é impactante, o quanto que essa queimada, esse fogo devastou, entendeu? Eu já vi esse vídeo algumas vezes, e todas as vezes ele mexe comigo, porque foi o que a Ana falou. E o que eu falei, a gente rodava muitos quilômetros para chegar no lugar, para ir nesse lugar. Esse mesmo aqui que a gente foi, ficava a 100 e tantos quilômetros, quase 100, mas andando interno, dava uns 100 quilômetros para a gente chegar nesse ponto inicial onde estavam esses jacarés. E aí, quando veio esse trabalho com o helicóptero, para a gente conseguir atingir essa região que realmente o esforço humano, físico ali do carro, realmente não chegava. E aí, é isso, quem está trabalhando hoje lá tem esse lema, que é cada vida importa, cada vida realmente, cada animal, seja ele qual for. E eu coloquei esse último slide realmente para fazer um agradecimento a todas as pessoas que estão lá e as pessoas que também que trabalhou comigo e com a Ana durante esse período. Não vou citar nomes, porque senão a gente pode acabar sendo, né, ingrato. A gente vai esquecer de alguém, com certeza, e as equipes eram muito grandes. Né? E para não esquecer ninguém, essa é realmente uma imagem que a gente escolheu, porque ter todo esse trabalho para ter isso aqui. A gente ter a grata sensação de devolver o animal, entendeu? Para a vida livre ali, porque esse papagaio, ele conseguiu, mas outros animais, infelizmente, não conseguiu. E é isso, de toda a equipe mesmo. De todo mundo que tem esse lema aqui. É que a gente falando aqui, fica um pouco difícil até de falar tudo que era o viver o campo, o acordar de madrugada, o ficar um dia inteiro sem ir no banheiro, sem beber água, sem comer, e o dia inteiro era com atividade, você teve dia, sei lá, sair 4 horas da manhã e voltar 10 horas da noite, sair de manhã e não saber como vai ser seu dia, mas todo mundo olhar um para o outro e falar, importa, vamos, e seguir em frente. Agora não tem como eu continuar a live. Acabou com a gente agora. Você deveria ter deixado isso pro final, né? Ai, desculpa. Deixa eu engolir o choro aqui um pouquinho e tentar fazer a próxima pergunta que tinha separado, diante de tudo que vocês falaram dessa rotina, né? O que a gente pode dizer para quem está assistindo aí? Eu estou vendo que tem gente de fora, né? Pantanal foi noticiado em vários países. Qual que seria o maior desafio, né, de toda essa situação? Seria
realmente recurso material, como vocês mostraram ali, esse trabalho com câmera trap para identificar potenciais áreas, seria um recurso financeiro para a compra desses materiais, de voluntários, de profissionais, apesar de ter bastante gente, é suficiente, não é? Ainda mais que a gente está vivendo um período muito desafiador por si só, que é um período de pandemia, de Covid, né? Então, onde tem que ter uma maior preocupação em tudo que a gente está fazendo, né? A gente sabe que há muita ajuda e que tá, como vocês, né, comentaram comigo antes, precisa fazer um raio-x, se reunia e conseguia, mas o que vocês poderiam dizer, talvez, que seja o maior desafio dessa situação que a gente poderia identificar e pensar em como atuar mais para tentar resolver, talvez? Uhum. Eu acho que o grande desafio é a gente aprender a planejar as coisas, né? A gente viu a força que tem a união, né? A força das pessoas juntas, das instituições, né? Então, é claro, a gente pode citar aqui falta de apoio, pode citar vários problemas, vários desafios, que eu chamo de desafios, né? Porque realmente o que a gente vivenciou foi sem precedente. Então, isso não pode ser em vão, né? Isso não pode deixar um vácuo para, em uma outra ocasião, se isso acontecer novamente, a gente não está preparado para isso, né? Então, o que nós vimos é uma base que foi construída às pressas, nós vimos voluntários carregando o seu próprio equipamento lá, né? A gente viu veterinários com aparelho de laser, a Mirella lá, né, fazendo laser, a gente viu anestesista com todo o aparelho lá dela, então, cadê, né, assim, onde que a gente precisa melhorar para justamente ter uma base realmente para atender esses animais e atender emergências como essa, né? Então, eu acho que esse é o grande desafio desse problema que a gente está enfrentando agora, porque quando a gente pensa em voluntários, em pessoas, o que a gente viu lá, assim, é incrível, né? Assim, a predisposição de todo mundo, mesmo que seja no final de semana, o final de semana ficava lotado de gente, então você via claramente que eram pessoas que tinham seus afazeres, tinham trabalho, mas que no final de semana estavam lá, né, que entregava uma cartinha, entregava um livreto para estimular, para incentivar as pessoas e que ficavam lá encantados com o trabalho que a equipe estava realizando. Então, a gente viu de tudo, né, durante esse período, esse curto período, eu só tive 16 dias lá, mas eu vi muita coisa nesse sentido. Então, é incrível a capacidade a solidariedade das pessoas, a doação, né, financeira, as instituições que estavam recebendo esse recurso e aplicando lá, não medindo esforços, o que você precisava de comida, comprava, o que precisava de medicamento, comprava, ou se não dava para comprar naquele momento, tirava do bolso e comprava, e tá bom. Então, assim, então, a gente viu a capacidade, né, que nós temos se realmente as instituições estiverem trabalhando em conjunto, né, a força que tem a união. E isso não pode ser em vão, de maneira alguma, né? Eu acho que se tem uma lição que a gente teve, por isso que a gente se debruçou tanto em fazer um guia, em fazer coisas que possam ficar, né? Que possam ficar, que possam ser aprimoradas, que possam realmente dar respostas e para que a gente seja mais proativo, né? Acho que a gente apaga muito incêndio, literalmente, né? Isso que a gente sente o tempo todo, a gente apaga muito incêndio, né? A gente não pode deixar o incêndio acontecer, e se ele acontecer, a gente tem que estar preparado para enfrentar isso, né? Então, esse, para mim, assim, foi o grande desafio, sabe? Perfeito. Acho que é como você disse, que apesar de toda essa situação ruim, que a gente aprenda com ela e possa, né, como você disse, ter uma base, um planejamento melhor. Que infelizmente, diante de tudo que a gente está vivenciando, a gente sabe que isso não foi um evento isolado e vai deixar de acontecer por um longo tempo, né? As perspectivas são outras, então que a gente esteja preparado para minimizar todo esse impacto, né, que possa vir a acontecer novamente. E a população que está lá, né, moradora dessa região do Pantanal, como vocês veem que eles estão lidando com toda essa situação? Qual que está sendo a compreensão deles
diante de tudo que eles estão vivenciando. Uma coisa é a gente que está aqui acompanhando de fora ou conversando com quem esteve lá, e outra coisa é quem mora lá toda a sua vida, né? Fica lá todos os dias vivenciando isso. Para eles também, tem pessoas assim que você conversa, você vê que ela tá sem chão, ela tá desolada. Desolada ou porque perdeu a casa, ou daquele senhor que batalhou uma vida inteira para ter ali as suas cabeças de gado e ver o seu gado morrer e perder sua casa pelo fogo, ou de pessoas que viam, que eram pessoas que iam no final de semana, de olhar para a gente e falar, gente, parabéns, eu não estou aguentando olhar isso aqui, sentir esse calor, vocês que são de fora estão aí. E além da solidariedade, né, como a Ana falou, mas a solidariedade do povo mesmo de lá, porque a cidade em si, Tepoconé, era uma cidade muito simples. Tem ruas lá que ainda não tem asfalto, por exemplo, e não estou falando da Transpantaneira, que ali realmente não tem que ter, porque ali é um bioma mesmo. Mas na cidade em si, tem ruas que não tem asfalto. Então, eram essa pessoa carente que olhava para você, teve um dia que a gente precisava sair para distribuição, houve, infelizmente, ali um atraso na entrega das frutas e a gente não tinha. E bateu no mercadinho da cidade, senhor, é para levar para os bichos. E um senhor dá todas as melancias que ele tinha para venda. Ele dá de bom coração e fala, leva, para os animais, leva, sem perguntar se a gente ia comer ou se não ia, o que ia fazer, a gente simplesmente chegar e olhar, e de chegar nas fazendas e conversar com pessoas, por exemplo, e só de lembrar me arrepia, delas contarem, falar, eu vi o fogo, eu ouvi o bicho gritando e eu não sabia o que fazer, de você conversar com o senhor e ele tá te contando ali, eu estava apagando o fogo e de repente eu olhei um servo, ele pulou de contra o fogo, eu ia entrar no fogo para pegar quando um bombeiro me segurou e não me deixou, senão eu ia perder minha própria vida. Ou de outra pessoa de falar, olhar para o lado e falar, estou cercado pelo fogo, mas eu não vou desistir porque isso aqui é minha casa, entendeu? Ou de você chegar no lugar e falar, a gente está aqui, está buscando animais e tudo, o senhor tem visto? Não, não tenho. Ah, mas eu vi aquele bicho, ó, aqui tem aquele. Vocês estão com fome? Vem comer. Come aqui um prato de comida com a gente, eu não tenho para oferecer, mas come. E é assim, é isso, sabe? É uma lição, tipo, a solidariedade do povo e a comoção deles de estamos aqui na cidade é o nosso bem, a gente precisa realmente preservar. Isso foi assim, é um capítulo à parte nessa história de toda a queimada do Pantanal, né? Não dá. E ao mesmo tempo também a gente viu coisas muito tristes, né? Como jogar sementes em áreas queimadas, com caminhões de boi para colocar em cima do pasto. A gente viu também vaidades, a gente viu ego, a gente viu descaso, a gente viu tudo isso, tudo junto e misturado, né? Então, é o retrato, realmente, da nossa realidade hoje, né? Então, é o retrato de um lado extremamente sensível e solidário e o outro lado, né, assim, com descaso e realmente sem preocupação alguma com o que está por vir. Então, foi um choque, realmente, de realidade. São coisas que a gente vê na TV, né? Assim, literalmente você vê na TV, mas quando você vivencia isso, né? Você vê com seus olhos, você escuta, você sente aquilo de uma forma muito diferente, sabe? Então, realmente é uma experiência que vai ficar para a vida, né? A gente acha que a gente não viveu, que a gente já viveu tudo nessa vida, muito pelo contrário, né? A gente realmente ainda tem muita coisa para viver e eu acho que a principal coisa, a gente tem que ter muita humildade, né? Para reconhecer realmente as nossas falhas como ser humano. E eu acho que isso que está acontecendo aí grita aos nossos olhos, né? A gente vê o nosso tamanho. Aquele vídeo que a Fabi mostrou do drone realmente mostra o nosso tamanho perante isso tudo, né? Às vezes a gente se sente tão pequeno e está fazendo tão pouco, né? A gente está lá colocando uma comida para
de um percentual de animais, o que a gente está conseguindo? Mas a gente está conseguindo alguma coisa, né? Alguém está se beneficiando com aquilo. Então, essa foi realmente uma grande oportunidade, né? Da gente amadurecer como ser humano e perceber tudo aquilo que a gente ainda tem pela frente para melhorar, né? Com certeza. E apesar que, né, como você falou, a Fabi ficou 30 dias, você ficou 16 atuando lá, né? Agora voltaram, mas o trabalho não para, né? Então, como vocês já falaram um pouco, além desse atendimento emergencial ao animal que está ali vitimizado, né, urgente, precisando, tem esse trabalho de garantir o abastecimento de água, de alimento para os animais que sobrevivem, podem enfrentar fome e sede a longo prazo, né? Não é uma coisa momentânea, e porque a regeneração do bioma não vai ser rápida. Então, realmente vai ser algo de muito tempo que nós vamos estar precisando atuar ali. Quais que são essas estratégias que estão sendo pensadas nesse sentido para colaborar? Você falou dos guias, né? Então, vocês voltaram e continuam ajudando de alguma forma, né, nessas estratégias de longo prazo. O que seriam elas, em resumo, assim? Quer falar, Fabi? Na verdade... não ia falar, parou. A gente fica... Na verdade, as estratégias de longo prazo, elas começam agora, né? Assim, na verdade, agora é que a gente... O Pantanal que existia, ele não vai existir mais, né? Assim, vai ser uma outra paisagem. O que vem aí, a gente ainda não sabe. Então, o trabalho, ele não pode parar. Tipo, choveu, acabou, todo mundo vai, coloca, né, a sua mochila nas costas e parte. Agora é que começa realmente. A gente vê instituições, né, Instituto Tamanduá fazendo aquele trabalho de percorrer mesmo o Pantanal todo, de estar agora trazendo o que a gente pode fazer a partir de agora, né? Assim, de restauração, a gente vai trabalhar com restauração, a gente vai deixar o ambiente se restaurar por si, o que vai ser feito, né? Então, os órgãos ambientais, acho que têm um papel e uma responsabilidade muito grande a partir de agora de estar junto com a sociedade, encontrando soluções mais de longo prazo, né? Em relação a tudo que aconteceu, porque o que a gente tem pela frente, a gente ainda não sabe, não tem nem noção quais as espécies que sobreviveram, né? Enfim, né? A resposta ainda é muito pequena para o tipo de alternativa, para o tipo de trabalho que a gente ainda precisa fazer pela frente. E só complementando, uma palavra que a Ana já falou, é o planejamento. E o planejamento do que será agora realmente daqui para frente. Se houver outra queimada, ter o planejamento de como as ações devem ser feitas, de que frente vai ser. Eu acho que eu já falei aqui, lá é um ambiente extremamente dinâmico, e muito dinâmico mesmo, no sentido da palavra. E por isso que o planejamento é tão importante num ambiente que é tão dinâmico, que as coisas acontecem, de saber que você está nessa ação dessa forma e vai para outra. Tanto é que é isso, começou-se, para entender, começou-se com o trabalho na Transpantaneira, da Transpantaneira abriu um pouco, desse abrir um pouco foi um pouco mais. Quem, duvido muito, sinceramente, quando começou lá em agosto, os primeiros atendimentos aos animais, pensava que se a operação iria chegar até aqui. E é por isso, porque o ambiente ele é dinâmico, então não tem ainda nem como eu e ela que já voltamos, e do pessoal que está lá, de virar e falar, o nosso trabalho vai ser realmente isso. Não vai ser, porque o dinamismo é isso, entendeu? É falar, agora a necessidade é essa, é aquela. E o que a Ana falou, realmente, os órgãos ambientais tirarem dessa experiência e falar, o planejamento deve ser feito dessa forma, porque existe isso, porque tem aquela demanda e precisa disso. Com certeza. E, né, para quem está nos assistindo, vai nos assistir depois a gravação, tudo isso que vocês vivenciaram, né? Imagino todo mundo trabalha com animais selvagens, né? Essa questão de conservação que fica
mobilizado, né, preocupado, muitas vezes tem essa vontade de ir, de ajudar no enfrentamento de toda essa situação, né? Mas a gente tem que ter também um planejamento, voltando a essa palavra-chave nesse sentido também, né? Apesar de a gente ter uma grande vontade de ajuda, há de haver uma organização nesse sentido para o trabalho funcionar. Qual que é a recomendação de vocês para quem tem essa vontade de se voluntariar para ir ajudar no enfrentamento dessa situação no Pantanal? Procurar quem está atuando na região. De que forma você procura? Internet mesmo, né? Dando o famoso Google, mas foi o que a Ana falou. Temos aí o Instituto Tamanduá, temos outras ONGs como a Amparo Animal Silvestre, a ONG é o Bichos do Pantanal, Bichos MT, várias ONGs Instituto estão... IP também, que está muito presente. Projeto Lontra também, a associação, enfim, procurar essas entidades mesmo, essas ONGs, e ver se elas estão com alguma lista de voluntariado, como é que funciona essa lista de voluntariado, como é que faz para se cadastrar, e antes disso também procurar o órgão ambiental. No caso lá, é o órgão ambiental, a SEMA, que é do Mato Grosso, que até então estava com um vínculo com o CRMV, que estava organizando toda essa parte, entendeu? Ou a universidade, para quem quer fazer estágio, procurar a universidade e se informar. E é buscar informação de onde a informação está realmente saindo, que foi no caso, teve as associações, a Associação Turística de lá, de turismo, e é realmente procurar informações. Fugiu de novo a Fabi. Acho que ela travou de novo. E lembrar que não há... Eu vi que estão trabalhando ali e saber realmente se aquela fonte é confiável ou não. Travei, né? Voltou já. E lembrar que a gente não está, a gente estava na base do Mato Grosso, né? Que é o Mato Grosso da parte norte, mas tem o trabalho do Mato Grosso do Sul também, né? Que tem o trabalho do IMASU lá, com o CRAS, que está recebendo esses animais. Então, não é só focado ali na região norte, né? Tem a região sul que está realmente também precisando muito de apoio. E às vezes não é o apoio só presencial, né? Às vezes é o apoio financeiro mesmo, né? Para justamente estruturar as bases que vão precisar estar ali. Mato Grosso não tem um centro de triagem, né? O FMT ela reúne junto com a base do PAEAS hoje as bases de recebimento de animais. Então tem uma dificuldade, né? Na parte de manutenção, de destinação. Então a gente precisa entender também que tem esse apoio financeiro. Você está dentro da sua casa, você pode doar, por favor, né? Entre em contato, faça os cursos da ASAB, entre em contato com os institutos, as ONGs que estão arrecadando dinheiro mesmo para pagar as cirurgias, para conseguir comprar os equipamentos, para comprar os medicamentos, para comprar os alimentos, para que esse trabalho continue, né? Então, isso é realmente essencial. Perfeito. Então, para a gente finalizar aqui, já estamos chegando a 1h30 de conversa, né? Você fala, né, Fabi? Vou te contar. Vocês duas vou te contar. Então, agora que a gente entende melhor, né, como é que está sendo vivenciada realmente toda essa situação, né? A Fabi já respondeu um pouquinho isso, a pergunta que muitos de nós mais ouvem, né, de colegas, familiares, isso talvez é exagero da mídia, não é tão real quanto falam, né? Entendendo agora a gravidade, o que vocês deixam aí de mensagem final sobre o que vocês tinham de expectativa antes de ir, né, ao Pantanal, a realidade que vocês encontraram, né, como que a gente lida com toda essa situação, a mensagem que a gente tira de tudo isso para quem está nos assistindo. É o tempo, né? A gente não tem mais tempo para ficar pensando no si, para deixar para amanhã a ajuda que a gente vai fazer ou aquilo que
realmente as estratégias que precisam ser feitas, não dá mais para deixar para amanhã, né? É o aqui e o agora. Essas espécies estão sofrendo agora, os biomas estão sofrendo agora, a gente precisa realmente voltar os nossos olhos para a realidade da conservação, da necessidade de estarmos todos juntos em prol desse objetivo, né? Parar de brigar entre instituições. Eu acho que a gente tem tudo para estar agora tomando esse fôlego e voltando com a cabeça, com o pé no chão, sabe, em relação a isso, e perceber que todo mundo é importante, né? Você pode fazer a diferença dentro da sua comunidade. Você não está no Pantanal, mas você está aqui no Cerrado, você está na Mata Atlântica, você está na Caatinga, né? Você está na Amazônia, onde você estiver, nos Pampas, em qualquer bioma, né? Você pode fazer a diferença, porque a diferença começa, né, dentro da gente. Então, você não consegue mudar o outro se você não muda você, né? Então, você precisa ter um olhar para as suas atitudes, para a diferença que você pode fazer nesse mundo, né? Se você pode trabalhar em prol da sua comunidade, ali no seu bairro, no seu prédio, nos seus vizinhos, né? Assim, faça, porque qualquer ação hoje, né, ela vai ser fundamental para aquilo que a gente espera do nosso futuro em relação aos nossos ambientes e à conservação das nossas espécies, né? Então, não ache que o seu trabalho é pequeno. O seu trabalho é muito importante. E, principalmente, né, se una, né, com pessoas que tenham esses mesmos objetivos. Aquela frase do seja você a mudança que você quer ver no mundo, nunca para mim foi tão real, né? Então, isso é a base, deve ser a base da nossa existência aqui, se é que a gente ainda quer, né? Tá convivendo e tá compartilhando esse mundo com essas belezas que nós temos. E não é uma questão de necessidade não só, né? Não é uma questão de custo, de nada. É questão ética, né? De nós, seres humanos, como uma espécie, né? Assim, que direito nós temos de estar fazendo isso com esse mundo e com essas espécies, né? Então, acho que é reforçar o nosso compromisso com essa casa que nós temos, né? Com esse mundo e com as outras espécies, os outros seres que habitam esse mundo conosco. Posso até acabar sendo um pouco redundante por conta de tudo que a Ana falou, porque ela já falou tudo, né? Não precisaria falar mais nada. Mas é exatamente essa a mensagem. Se para e pensa, né? Se você pode fazer algo e contribuir, não acha que o fato de você separar o material que você produz, o seu lixo, o material reciclável do lixo orgânico, se você pode fazer uma coisa, faça. Se você pode adquirir um produto com menos embalagem, menos faça. Se você vai em uma praia, que seja, recolhe o seu lixo e vá embora. Porque eu vi, por exemplo, o fogo passar, mas a lata não sei se era refrigerante, o que era, mas a lata tá lá, queimada, mas ela ficou. Entendeu? Passou. Mas o lixo que algum ser humano deixou, ele ficou ali. Foi o que restou. E ter isso, sabe? Se hoje está sendo comemorado, né? É o dia do Pantanal, parar e pensar, pô, por que esse bioma tem uma data? Por que tal? Vira e mexe, né? Tem as postagens da Zap, por exemplo. Hoje é dia do lobo-guará, hoje é dia do cardeal, hoje é dia de diversos animais. Parar e pensar, opa, por que é dia desse animal? Não é à toa que é dia daquele animal, é dia daquele bioma. É exatamente para criar a conscientização de que você é capaz, com pequenas atitudes, de mudar. E é aquilo. A mão que degrada, que somos nós, é a mão que realmente a gente pode salvar e mudar. E o mudar é agora, não é amanhã, não é depois. Porque as pessoas não estão se atentando, mas daqui a pouco vai virar uma questão até de sobrevivência. Hoje,
Não é, mas é isso, entendeu? Se não mudar realmente o pensamento e a forma como trata e age. E é isso. Perfeito. Então, né, reforçar com todo mundo que acompanhou aqui essa nossa conversa. Né, no dia do Pantanal, claro que seria muito melhor se fosse uma conversa só para falar notícias boas e números grandiosos, né, da biodiversidade, felizes, mas infelizmente no momento que a gente está vivendo, sentimos essa necessidade, né, de todo mundo que tem essa mesma apreensão de não poder estar lá naquele momento, tem vontade de ajudar e quer entender realmente com um outro olhar, né, de um biólogo, de um veterinário que esteve lá, como que está a situação, e elas já falaram como a gente pode ajudar no dia a dia, que é fundamental, e nesse momento, se você quer fazer, né, algo específico pelo Pantanal, a gente reforça, né, tem essa mobilização que nós, né, Zoos e Aquários pelo Pantanal estamos fazendo, mas tem várias outras, né, então se inscreva na palestra que a gente tem, esse dinheiro todo vai ser revertido para ajudar o Pantanal, conhece uma farmácia local, que seja uma caixa de luvas, de máscara, né, que são materiais que precisa para atendimento, é o que eu posso ajudar naquele momento, vai fazer diferença, né? Então, o que você pode fazer naquele momento? Eu posso doar R$10? Tudo bem, R$10 de você, R$10 do outro. Então, é essa união, além da força de trabalho, porque, né, tudo isso tem um custo para a gente poder atender todos aqueles animais, abastecer com alimento, né? Então, por isso que a gente está fazendo toda essa mobilização, e não por isso que eu falo, se você conhece alguém, também peça, né, de uma farmácia, que a gente está fazendo isso. Olha, você trabalha com esse produto, a gente está precisando de um produto como esse, tem como você colaborar? Né? Então, essa mobilização, essa união que existe lá para quem está atuando, a gente precisa também de todos que estão unidos, né, de fora, para que quem está lá possa fazer o seu trabalho. E a gente espera que essa conversa tenha, além de sensibilizado mais, claro, mas esclarecido um pouco o que está sendo feito, né, quais as ações que estão sendo tomadas no pós, no durante, né, esse olhar como um todo para o bioma, para que a gente possa, como elas falaram, que isso sirva e a gente não tenha outras situações como essa, que todo mundo consiga passar por isso com um aprendizado e que se torne uma prevenção para que a gente tenha cada vez mais proteção da nossa vida selvagem, né? Então, esse é o objetivo principal. Então, aqui já tem muitos agradecimentos, parabéns para todo mundo, muito obrigada por compartilhar, né? Acho que esse é o sentimento de todos agora, né? Era o meu também, que não tive lá e que soube que vocês iam, como é que foi essa experiência, e agradecer a todo mundo, né? A gente continua aí se falando, né? Boa noite para todos e até uma próxima conversa que a gente tenha por aqui. Tchau. Boa noite. Beijo.